Estamos de volta com o terceiro bloco da nossa entrevista com o professor Fábio André, a Guerra do Paraguai e os voluntários das províncias do Norte. Nesse bloco, nós iremos conversar sobre a estrutura, a organização do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira envolvida no conflito, olhando para as províncias do Norte. Fábio, você poderia nos falar das práticas de recrutamento militar perpetradas durante a guerra, a utilização pelo Exército e pela Marinha de escravos libertos e foragidos como soldados e marinheiros? Como isso ocorreu? Houve resistência a esse recrutamento? Essa se tornou, né, Lemuel, a grande área de expansão na pesquisa histórica sobre a Guerra do Paraguai das últimas décadas. A gente conversou em outro momento que houve uma historiografia muito preocupada em analisar as causas, as origens, né, os significados políticos, mas a partir da década de 90, dos anos 2000, vai haver uma grande produção sobre justamente os impactos sociais, né, os significados desse conflito sobre a sociedade brasileira. E o recrutamento, sem dúvida nenhuma, foi o aspecto mais dramático da guerra. A guerra com o Paraguai, ela é uma guerra que exigiu, pela primeira vez no Brasil, uma mobilização em escala nacional. Quer dizer, você não tinha mais como, diante do contexto, né? Quer dizer, o Paraguai havia invadido, em dezembro de 64, a província do Mato Grosso, e no ano seguinte, em 1865, invadiu a província do Rio Grande do Sul. Então, essa presença, né, estrangeira dentro do território nacional foi um elemento muito importante para mobilizar a população em escala nacional para se engajar no esforço de guerra, né? Entretanto, por que foi tão difícil combater os paraguaios, né? Por que essa guerra durou tanto? Isso está ligado a uma ausência de um exército nacional em escala, né, com ramificações em todo o território nacional. Quer dizer, enquanto o Paraguai iniciou a guerra com um exército de em torno de 65 mil soldados, a tropa de primeira linha no Brasil, né, que é chamado o exército profissional de fato, que você tinha as tropas de primeira linha, que era o exército, você tinha os corpos de polícia e você tinha a Guarda Nacional, no Brasil daquele período. A Guarda Nacional era uma espécie de milícia cidadã, né, que existia, que tinha sido fruto da junção das antigas ordenanças e milícias coloniais, né, que foram unificadas, e com a lei de 1831 ela foi criada, a Guarda Nacional, foi reformada depois em 1850, mas na prática era uma força que não existia, né? Ela existia só no papel. Do ponto de vista de força militar, de fato, ela era praticamente inexistente. Ela contabilizava mais ou menos 500 mil cadastrados, né, nos vários batalhões da Guarda Nacional espalhadas pelo Brasil, mas na prática essa força militar ela não se configurava efetivamente. Além disso, a própria legislação da Guarda Nacional impedia que a Guarda Nacional atuasse fora do território brasileiro. Isso aí, inclusive, foi um grande problema para a mobilização militar, quando o Império mobilizou os batalhões da Guarda Nacional, designando-os para se alistarem no Exército e irem para a guerra. Aí então se coloca a questão, por que o Brasil não tinha esse exército em escala nacional? Aí, de fato, a gente tem que pensar no nosso contexto histórico, né? Quer dizer, a independência do Brasil, ela não foi fruto de uma guerra de libertação nacional, né? No nosso momento de ruptura com a metrópole portuguesa, não houve a formação de um exército colonial para combater um exército metropolitano.
Se a gente olhar historicamente, na América Latina, principalmente, os exércitos nacionais eles vão se fundando a partir dessas guerras e dessas lutas de libertação nacional. Além disso, pelas características da nossa colonização, né, Portugal delegava bastante, né, para agentes não estatais, né, que não faziam parte da coroa portuguesa, a ocupação do território, como uma espécie de terceirização dessa ocupação. Isso fez com que se consolidasse uma mentalidade no Brasil, mesmo após a independência, de uma resistência a qualquer tentativa do Estado imperial de criar uma força militar centralizada, porque isso era percebido como uma ameaça aos seus interesses locais. Né? Por isso que havia grande resistência, inclusive, ao recrutamento militar. O recrutamento militar no Brasil imperial era chamado de caçada humana. Né? Quer dizer, só pela expressão, né, caçada humana já nos dá uma ideia aí do quanto as pessoas fugiam, né, e resistiam ao recrutamento e a se engajar no exército, que era visto como um serviço para desclassificados, né, para marginalizados, para vagabundos, para criminosos, era visto como uma forma de punição. Então, a grande dificuldade que o Brasil vai enfrentar de elevar rapidamente os seus contingentes militares para a guerra foi de grande monta. Por isso que houve a criação dos Corpos de Voluntários da Pátria, por exemplo, em 1865, que foi uma forma de incentivar as pessoas a se engajarem no exército para irem para a guerra. Né? Inclusive, o decreto que criou os Voluntários da Pátria, em janeiro de 65, ela definia, inclusive, um conjunto de benefícios pecuniários, né, para aqueles que se alistassem. Prêmios financeiros, promessas de receber terras, né, promessa de pensões e uma série de outros benefícios, que, inclusive, não foi efetivado. Não foi efetivado. Né? Fazendo pesquisas depois sobre outros assuntos, eu encontrei relatos de ex-combatentes cearenses da Guerra do Paraguai mendigando nas ruas de Fortaleza, por exemplo, ou de gente requerendo ainda na justiça em 1800, final da década de 1870, 1880, requerendo ainda os hectares de terra que haviam sido prometidos para aqueles que lutassem na guerra. O Brasil também teve que recorrer à designação desses guardas nacionais. Né? Então, isso gerou um verdadeiro terror no interior das províncias. Hoje nós temos uma vasta historiografia relatando essas situações. Né? Se nós pegarmos os relatórios de presidente de província, pegarmos os jornais, que são formas mais acessíveis, né? Que hoje nós temos acesso online, a gente vai ver lá os presidentes de províncias com muita dificuldade de enviar, né, os contingentes que eram exigidos pelo governo central, né, pelo governo imperial, as pessoas fugindo, né, se escondendo, se mutilando, os conflitos, os confrontos em várias partes do interior, com as pessoas tentando não ir para a guerra. Então, assim, foi uma situação, um verdadeiro pandemônio. A exceção foi os primeiros 7 meses da guerra, né? De janeiro de 1865 até mais ou menos por volta de agosto de 1865, houve uma grande mobilização nacional de fato. Né? Houve, houve uma corrente, né, de voluntariado. Quer dizer, os jornais, poesias, né, festas que eram feitas e tal, para mobilizar o espírito patriótico de mobilização. Esse foi o período em que os paraguaios estavam ainda no território brasileiro. Conforme eles foram sendo expulsos, conforme as notícias do que de fato ocorria no fronte de batalha vinham chegando, esse espírito voluntarista começou a arrefecer. E aí se cunhou uma famosa frase, né, que ficou muito conhecida na época, né? Não era mais os voluntários da pátria, eram os voluntários do laço. Interessante.
Eu ouvindo aqui a sua exposição e imaginando, criando aqui na minha cabeça essa situação. De um lado, o Estado, né, precisando de voluntários e fazendo as promessas vãs que nós, parece que não mudou muito na cabeça dos nossos gestores. Né? E do outro lado, a população, preocupada com a guerra, mas resistindo, porque as notícias não eram tão boas. A gente sabe, Fábio, que várias províncias do norte enviaram recrutas para a guerra. Dentre essas províncias, podemos destacar o Ceará, que foi a área de abrangência de sua pesquisa. Como se deu esse recrutamento e como a classe política reagiu, como a igreja reagiu, como as famílias desses recrutas reagiram à possibilidade de ir ao front? Bem, como eu falei no final da última questão que você colocou, Lemuel, o primeiro ano da guerra os resultados foram muito positivos, né? Houve uma grande mobilização nacional, o espírito patriótico, né? Isso aí você encontra nos jornais, é muito fácil de você perceber, né? As poesias, os editoriais inflamados, né? Há vários relatos de reuniões públicas que ocorriam em diferentes partes do Brasil, né? Onde políticos, religiosos, artistas, né, se reuniam em praças públicas para evocar e inflamar o espírito patriótico para que as pessoas se alistassem na guerra. Né? Isso aparece também na literatura brasileira, né? Algumas obras do Machado de Assis, ele fala dessa movimentação para a guerra e por aí vai. Entretanto, no final de 1865, esse espírito patriótico ele começa a arrefecer, ele começa a perder força pelas notícias que começavam a chegar do teatro da guerra, né? Pelo número de mortes que começava, de fato, a serem divulgados, e começou a demonstrar o total despreparo do Brasil para a guerra, seja na falta de contingentes, na falta de treinamento, equipamentos e também na falta de conhecimento do teatro de operações. A região onde boa parte dos conflitos se ocorreram eram regiões pantanosas, né, que no Paraguai chama de Chaco, né, e aqui no Brasil a gente chama ali da região do Pantanal, né, na região ali do Mato Grosso. Então, boa parte dos soldados morriam, por exemplo, de doenças, né, como cólera, né, como vários tipos de infecções intestinais, de febres, as dificuldades de alimentação, a fome. Por exemplo, você pegava contingentes que vinham daqui da região do semiárido, dos sertões, né, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Piauí, e eram enviadas, vamos supor, para essas regiões mais frias e pantanosas. Quer dizer, o próprio choque ambiental, né, climático, já causava uma série de problemas de doença e por aí vai. Entretanto, a guerra aumentou a intensidade e a necessidade de formação de contingentes, né, a partir de 1866, que é o período justamente que arrefece o voluntariado. E aí, de fato, o governo imperial vai jogar a mão, né, vai intensificar os processos de designação e de recrutamento forçado. E isso vai causar um verdadeiro pandemônio, né, nos interiores das diversas províncias do Brasil. Eu pesquisei sobre a província do Ceará, mas estudei também um pouco já sobre aqui o Rio Grande do Norte, né, sobre a Paraíba e outras regiões. Então, os cenários são muito parecidos nesse contexto. Quer dizer, como é que ocorria? O governo imperial, né, o Ministério da Guerra, enviava orientações para o presidente de província, estipulando o número de soldados, de contingentes que ele tinha que angariar e enviar para a corte.
Daí o presidente de província criava comissões de recrutamento e mandava que essas comissões fossem ao interior, né, convencer, né, buscar voluntários, né, buscar soldados e recrutas para a guerra. O que a população fazia era fugir, né, dessas comissões de recrutamento, né? E aí tem situações engraçadas, mas na verdade dramáticas, né, na documentação primária, né? Assim, de relatos, por exemplo, de presidentes de comissão de recrutamento dizendo que tem que sair à noite às escondidas para as pessoas não saberem e aí fugirem, né? Às vezes se organizavam festas, né, e convidavam moças para participar, né, com música, e aí quando os jovens se aproximavam eram capturados, né, eram para serem designados para a guerra, as pessoas se mutilando, se escondendo, né, nas matas. É um relato realmente dramático dessa situação. E os potentados locais também resistiam a isso, porque eles viam nesse recrutamento uma interferência do Estado imperial nas suas esferas de poder, né, nas suas esferas de domínio. Quer dizer, e aí aquele secto, né, de dependentes que moravam nas suas terras, que trabalhavam para eles, cobravam essa proteção, né, cobravam por essa aliança, né, paternalista, por esses laços clientelísticos, eles pediam a contrapartida nessa proteção. E isso é muito relatado pelos presidentes de províncias, né? Quer dizer, que era a resistência não só das pessoas que fugiam do recrutamento, como desses potentados locais que também se insubordinavam diante dessas diretrizes, né, que eram colocadas pelo governo central. E aí, de fato, o Brasil vai lançar a mão corriqueiramente do chamado recrutamento forçado. E aí a gente tem relatos também de invasão de delegacias, né, de prisões para libertar recrutados, de ataques a comboios, né, que vinham conduzindo recrutas, enfim, é uma situação bastante dramática, né? E o outro expediente foi libertar escravos, né? Seja os escravos oficiais, né, do que pertenciam ao Império, seja comprando, né, a alforria de escravos para ser enviado para a guerra, ou as elites, né, que para evitar que seus filhos, que seus parentes fossem para a guerra, libertavam seus escravos para eles serem alistados no lugar dos seus parentes, dos seus protegidos. É dramática essa narrativa sobre o processo de recrutamento para a Guerra do Paraguai. Nós vamos caminhando para o final da nossa entrevista. E essa última questão que eu vou levantar aqui, para mim, eu considero a mais dramática, né? No último capítulo do seu trabalho, Fábio, você aborda um tema por demais polêmico. E praticamente, se eu estiver equivocado, você me corrija, é inexplorado tanto pela historiografia militar brasileira quanto pela historiografia da guerra, né? Isso eu vi no seu trabalho, que é o recrutamento de menores das companhias de aprendizes marinheiros do Império para a Marinha durante o conflito. Isso, para mim, é um absurdo. Você chegou, nas suas pesquisas, nos seus estudos, a constatar, a verificar o número de menores que foram recrutados para a guerra? Isso ocorreu também em outras províncias? Infelizmente sim, né? É interessante porque quando eu estava elaborando essa dissertação, né, organizando os capítulos e estruturando como é que eles iam ser dispostos, eu entrei em contato com um artigo
do Renato Pinto Venâncio, naquele livro História das Crianças no Brasil. E ele tem um capítulo lá sobre as companhias de aprendizes marinheiro e a utilização desses menores durante a guerra. E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E eu já tinha feito um estudo, uma grande revisão bibliográfica sobre o tema e nunca tinha ouvido falar nada sobre isso. E aí eu me instiguei, né, e fui investigar, né, fui pesquisar a documentação das capitanias do Porto, no Ceará, fui ver os relatórios do Ministério da Marinha, fui ver a documentação, os ofícios do Ministério da Marinha dirigidos ao presidente da província, aos capitães do porto e às autoridades portuárias na província do Ceará, e aí detectei que dava para escrever, né, um capítulo sobre isso. Na verdade, daria para escrever um outro trabalho só sobre isso. Essa aqui é a verdade. Quando, Lemuel, eu fiz essa dissertação, de fato, não havia pesquisa sobre isso, praticamente. A única coisa que eu conhecia era esse artigo do Renato Pinto Venâncio. Depois, né, já passado já vários anos, né, desde que eu fiz esse mestrado, hoje já existe, né, uma publicação vasta, né, já vários, inclusive não só na área de história, na área da educação também hoje já há várias pesquisas, porque a companhia de aprendizes ela tinha um caráter também educacional, formativo, né? Então hoje também há trabalhos nesse aspecto. Mas de fato, quando eu escrevi, era um tema que não existia, né? Era um tema que não era abordado. E foi uma situação muito dramática mesmo, né? Por quê? A companhia de aprendiz marinheiro ela foi criada por volta de 1840 e ela tinha o objetivo de formar, de qualificar uma marinhagem para os navios da Armada Imperial, né? Ou seja, a Armada era a Marinha, né? A Marinha de Guerra do Brasil. E aos poucos foram sendo criadas várias companhias de aprendiz marinheiro ao longo, né, das capitais litorâneas do Brasil. Começou no Rio de Janeiro, depois foi para Salvador, Recife, né, Fortaleza, Natal, Belém, né, todas essas cidades litorâneas foram sendo criadas essas companhias. Qual era a ideia? A ideia era incentivar com que crianças, né, entre 7 e 12 anos, fossem para a companhia e lá elas aprenderiam as 4 operações fundamentais da matemática, teriam lições da vida no mar, né, fariam exercícios físicos e por aí vai, para daí aqueles que se qualificassem eram enviados para o Rio de Janeiro, né, para dali finalizar para se integrar aos corpos de imperiais marinheiros. Num primeiro momento, essas companhias vão gozar de grande popularidade, de grande aceitação, porque elas vão aparecer, principalmente para as camadas pobres livres, como uma oportunidade de dar uma chance para os seus filhos, né, de ter uma profissão, de ter um local de aprendizado e por aí vai. Essas companhias funcionavam muito precariamente, né? Eu já, na época do mestrado, eu estudei a Companhia de Aprendizes da província do Ceará. Hoje, eu tenho desenvolvido algumas pesquisas sobre a companhia aqui do Rio Grande do Norte, né? Tenho desenvolvido alguns trabalhos com relação a isso. Mas, durante a guerra, o que aconteceu? O governo imperial acabou lançando mão desses jovens para serem utilizados nos navios de guerra, no teatro de operações. Né? Por quê? Porque a legislação do recrutamento da companhia ela era muito subjetiva. Né? Ela dizia, por exemplo, que alistassem menores entre 7 e 12 anos ou que com comprovado desenvolvimento físico. Ora, comprovado desenvolvimento físico, como é que você vai avaliar isso? Né? Ficava a critério do recrutador nas regiões portuárias, né? Nas regiões onde havia as companhias. Então, o que acontece? Quando a situação piora na guerra, que há uma necessidade de aumentar a marinhagem, né, dos chamados grumetes, que eram esses jovens, né, que eram uma espécie de aprendizes marinheiros,
ou a Marinha vai utilizar esses jovens, essas crianças e adolescentes na guerra. Isso, inclusive, causou uma debandada, né, dos aprendizes em diversas companhias no Brasil. Muitos familiares correram para essas companhias para retirar os seus filhos, com medo de que eles pudessem ser enviados para o teatro de operações. No caso da província do Ceará, foram enviados bastante jovens, né? Eu consegui detectar, acho que quase 30, mais ou menos, né? Que foram enviados para o Rio de Janeiro. Eu não sei dizer se daí eles foram enviados para o teatro de operações, mas é muito provável, né? Então, quer dizer, essa foi uma situação bastante complexa. Na troca de documentação entre o presidente de província, né, as autoridades provinciais e os capitães de porto, né, as autoridades portuárias, a gente vê uma pressão para que eles conseguissem jovens, né, conseguissem crianças e adolescentes para serem alistadas nas companhias de aprendizes. E esse esforço de mobilização, esse incentivo a esse recrutamento, ela casa também com os períodos de intensificação das batalhas navais da guerra. Né? Esse é um processo dramático, de fato, Lemuel. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Instigante e, ao mesmo tempo, complexa essa abordagem, essa narrativa que o professor Fábio André fez sobre a Guerra do Paraguai, sobre a estrutura das forças militares do Brasil à época, sobre o processo de recrutamento para a Guerra do Paraguai. Eu quero aproveitar mais uma vez e pedir para você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, para se inscrever, para compartilhar a nossa programação e acionar aí o sino para que você receba semanalmente a nossa programação. Você será notificado quando for ao ar um programa. Agora eu abro para o professor Fábio André fazer as suas considerações finais. Lemuel, agradecer o convite, né? Eu espero que esse nosso bate-papo, né, possa esclarecer, né, todos aqueles que têm interesse em saber mais, né, sobre esse momento histórico, né, esse momento paradoxal aí da nossa formação, e que para os estudantes de graduação, né, para aqueles que têm interesse na pesquisa histórica, que ainda há muitos temas, né, muitas temáticas, muitas áreas aí interessantes para se investigar, para se pesquisar sobre esse conflito, e que é um tema interessante, instigante, né, e que fica aí o nosso convite, né, para que procurem uma bibliografia especializada para aqueles que têm interesse em se aprofundar sobre o assunto. No mais, é agradecer, Lemuel, novamente pelo convite, e estamos aí sempre à disposição para divulgar conhecimento histórico de qualidade, né? Muito obrigado, professor Fábio. E aqui damos um forte abraço para todos e todas e até o nosso próximo programa.